Tudo bem, pessoal? Estava com saudade da gente? Estamos aqui de volta com o programa do Malte Colarinho, o primeiro de 2020. Como sempre, ao lado dos grandes amigos Alexandre Blide. Oi, tudo bem? Bom dia, pessoal. E Conrado Mione. Fala, galera, tudo bom? Bom, como não podia ser diferente, o assunto, acho que é o assunto do momento, sobre a cervejaria Bacher. Vamos lá, vamos debater, vamos acho que falar um pouco, acho que principalmente informar, acho que isso está precisando, né? Vamos acho que iniciar aqui com o Conrado. Acho que o Conrado tem uma experiência legal dentro de cervejaria. Conrado, o que é o dietileno monoglicol? O dietileno glicol ou o monoetileno glicol, isso. Bom, ambos os compostos, eles são agentes anticongelantes, né? Utilizados em vários segmentos da indústria, não só na alimentícia, né? Indústria automobilística, aeronáutica, você tem na parte de sopramento de polímeros, então fabricação de garrafas, estampagem de materiais, tudo isso você acaba utilizando como forma de você resfriar, né, a peça ou resfriar o que for de interesse do processo. Certo. E como ele é utilizado nos equipamentos? Ele tem algum contato, a princípio tem algum contato com a cerveja? Não, negativo. A solução a solução antirrefrigerante, que não é necessariamente somente o mono ou dietileno glicol, ela fica armazenada num tanque de refrigeração. Esse tanque ele é normalmente refrigerado através de um compressor. Esse compressor tem um gás muito gelado que acaba refrigerando toda essa solução. E outra coisa que é importante lembrar é que o agente anticongelante ele não está puro, né? Não é ele quem vai refrigerar. Na verdade, ele só está ali para não deixar a água congelar. Então, você usa uma parte de água, uma grande parte de água, e o agente anticongelante como agente anticongelante. Ele não deixa a água congelar, entendeu? Então, Conrado, você consegue... Só para não ficar assim aberto, acho interessante também falar. Você falou uma grande quantidade de água. Percentual, só aproximado. Não precisa, eu sei que cada cervejaria trabalha com cada um vai ser um caso, mas aproximadamente. Exato. O máximo que a gente tem relato é 30%, que é o comum da galera usar, né? O 30% de anticongelante. De anticongelante, sendo que é 70% de água, né? Esse anticongelante pode ser, como eu disse, o mono ou dietileno glicol, pode ser o propileno glicol, que é um anticongelante com grau alimentício, pode ser etanol purificado com grau alimentício também. Tem cervejaria que utiliza álcool combustível, que não é interessante também, assim como o mono e dietileno glicol. Mas eles estão ali para não deixar a água congelar durante o processo de resfriamento dessa água, né? Depois que essa água com a solução anticongelante ela está resfriada a temperatura bem abaixo da temperatura de congelamento da água, que seria 0 graus Celsius, então ela fica mais ou menos a 5 graus negativos, 6 graus negativos, ela é bombeada para ao redor dos tanques de fermentação. Ela fica acondicionada dentro de uma serpentina que passa ao redor desses tanques de fermentação, não tendo contato com o líquido que está lá dentro, para poder manter a temperatura da fermentação e da maturação da cerveja, no caso da cerveja, né? Em outras indústrias, elas têm aplicações diferentes. Legal. Ô Conrado, só mais uma vez explicando para a galera, né? Acho que vale a pena a gente mencionar que o tanque que a gente vê quando a gente vai numa cervejaria, ele na verdade é um tanque dentro de um tanque, né? Isso. Na verdade é como se fosse uma caixa dentro da caixa, Isso. né? Então você tem um tanque, daí você tem um espaço entre eles, daí você vem a segunda camada de tanque, daí entre essas duas camadas... Tem uma canaleta. Que tem uma canaleta que passa esse anticongelante que faz essa troca de calor com a parede interna, Sim. que é onde a cerveja fica ali dentro. Você já mencionou, não é o único anticongelante que é utilizado na indústria cervejeira, mas eu gostaria também de falar um pouquinho a respeito de o quanto, né? Quantas cervejarias você conhece que utilizam o dietileno, monoetileno glicol? Olha, essa é a primeira vez que eu tenho notícia de uma cervejaria utilizando mono ou dietileno glicol. Normalmente, quando as cervejarias partem para a parte dos glicóis, né, como solução anticongelante,
elas vão para o propileno glicol. É o mais indicado para a indústria alimentícia porque ele tem grau alimentício, né? Se porventura ele tiver contato com o produto, ele não vai fazer mal, né? Então essa é a primeira cervejaria que eu ouço falar que está usando dietileno glicol ou monodietileno glicol no processo de produção de cerveja. Mas as outras tantas cervejarias que eu conheço, por questão de custo, acaba optando muito pelo etanol, que é o álcool etílico. O álcool etílico está em toda bebida alcoólica, né? Então a galera opta por esse composto, por esse agente, porque ele é mais barato a curto prazo, né? Então, lógico, você tem outros pontos negativos em relação ao etanol que você não tem, por exemplo, nos glicóis, que é a questão de incêndio, que é a questão de gerar gases que podem ser inflamáveis. Isso tudo aí gera um outro problema para a cervejaria junto com os bombeiros. Mas a parte quando as cervejarias optam pelo glicol, pelo etanol, já pensando, um custo a curto prazo é muito mais barato. A gente está falando aí na casa de 5 vezes mais barato do que um propileno glicol, por exemplo, que pode chegar de 5 a 6 vezes ser mais barato, né? E é uma solução muito mais fácil de você conseguir do que, por exemplo, o propileno glicol. Legal, Conrado. E uma coisa que é interessante de falar também, de trabalhar, né, com etanol em vez desses glicóis, na verdade é porque vocês, com todo o controle que vocês têm de fermentação, maturação da cerveja, se tiver algum vazamento, vai aumentar a graduação alcoólica da bebida que está dentro, vocês vão identificar facilmente. Então o bom de trabalhar com o etanol se houver vazamento, ele é facilmente identificado pelos produtores da cerveja. E o que vai acontecer é só o teor alcoólico que vai... Só o teor alcoólico que vai mexer, mas ainda assim, tendo uma falha, a cervejaria pode daí desprezar e identificar onde está sendo o problema, né? Porque eu acho que o maior problema dessa relação com a Baker foi o fato deles não conseguirem identificar antes da hora, né? Porque daí a galera fala, né? Mas não fazem teste laboratorial nas cervejas? Fazem testes laboratoriais, mas talvez não com foco em substâncias tóxicas, né? Quando você faz um teste laboratorial, em qualquer que seja, você está buscando alguma resposta. Você não vai fazer um teste e vai falar, vamos ver o que tem aqui. Não é bem assim, né? Você faz um teste buscando uma resposta. Então, se você não fizer um teste específico de glicol naquele produto, você não vai buscar. E é uma coisa que ninguém imagina que vai ter. Não, os equipamentos, eles não são projetados para ter contato de uma solução com um produto, né? Então, você não busca isso no produto pronto. E até fazer uma observação, né? Daí a galera fala, nossa, mas como que não buscam? É um agente tóxico. Gente, não busca porque, cara, se houve, ainda não foi provado, né? Aonde que houve esse vazamento, se foi mal colocado no lugar errado, se foi uma mangueira que entrou errado, não sabe se houve uma rachadura no equipamento, não sabem ainda isso. A gente não tem como afirmar isso e as pessoas também não têm, porque se nem a polícia sabe, como é que a gente vai saber, né? Mas eu acho que, assim, o interessante nunca aconteceu isso na história da cerveja, então não é uma questão de que eles falharam em não fazer esse teste laboratorial. Eles não tinham por que fazer isso, nunca aconteceu. Talvez a partir de agora as indústrias, eu acredito que o mapa vai vetar essa utilização de monoglicol, monoetileno glicol e dietileno glicol, mas de qualquer forma, eu acredito que as indústrias que podem utilizar esses anticongelantes vão acabar sendo obrigados a fazer teste em todas as suas cervejas para ver se essa substância foi parar na cerveja ou não. Mas uma coisa a gente já tem que deixar claro, que eles fazem testes laboratoriais sim na cerveja, mas não fizeram esse teste específico porque ninguém imaginava que isso podia acontecer. Nossa, Blitz, mas ninguém imaginava que ia acontecer? Não imaginava, tanto é que é a primeira vez na história, não só de cerveja no Brasil, mas no mundo, que há relatos de um vazamento de um anticongelante dentro do tanque de cervejeiro. E uma morte por ter... Uma não, já são várias mortes. São quatro mortes confirmadas. 4 mortes confirmadas. Mas eu digo no caso de morte por ter ingerido, tomado cerveja. Já me contestaram falando que, mas veja bem, na década de 80, lá na Itália, eles dosavam o monodietileno glicol no vinho para deixar ele mais adocicado e tal. Mas, cara, são situações totalmente diferentes. Isso aí era um ato criminoso. A pessoa estava fazendo isso, talvez por desconhecer o grau tóxico do monodietileno glicol, né? E adosava isso, só que, teve consequência forte isso. Morreu muita gente na época. E outra bebida, cara. E a outra bebida, cerveja, exatamente. Na história da cerveja, não teve até hoje um caso parecido com esse. É um caso totalmente excepcional, único.
E agora começam as consequências disso aí, né? A Associação Brasileira de Cervejas Artesanais, a Abracerva, ela já solicitou ao Ministério da Agricultura a proibição de utilização de mono e dietileno glicol nos processos de fabricação de cerveja. Então, tá aí alguma coisa. Assim, eu acho que agora, a partir disso, desse acontecimento, infelizmente, bem trágico, né? Todo mundo que produz, todo mundo que entra no mercado, até então tinha certo... colocava muito a questão de economia antes de qualidade, né? Eu acho que agora a galera começa a pensar muito mais em relação a fazer economia que não vale a pena. Né, eu acho que, como tudo na vida, né, o Conrado, eu acho que tem que ser interpretado dessa forma. Foi trágico, foi muito trágico, a gente sente demais, já vale até mandar aqui todos os sentimentos, né, para a família das vítimas, para as vítimas que estão aí no hospital ainda numa recuperação, a gente manda todas as positive vibrations aí para que vocês melhorem, que as pessoas que estão nos hospitais consigam sair dessa, né, para que a gente não tenha um número maior ainda de mortos, mas eu acho que a gente está aqui na Terra para evoluir. Então, assim, é uma coisa ruim, a gente tem duas formas de lidar com isso. Ou a gente fica amargurando a coisa ruim, ou a gente aprende com ela para que ela não volte a se repetir num futuro breve. Então, eu acho que, assim, talvez a missão, vamos falar assim, divina dessas pessoas seja realmente de... ir para um lugar onde eles estão com mais paz, talvez até que a gente, sim, mas deixar essa mensagem para o cenário cervejeiro e alimentício, industrial, de toda forma, para que a gente dê um passo para frente, para que a gente evolua. Em relação à segurança alimentar, né? Não só em relação a anticongelante, mas tudo, né? Tudo. Sim. Pedir laudo de matéria-prima é importante. Tem muita gente que recebe o laudo e né, não liga muito para o laudo que vem. Eu acho que é importante analisar, assim, ver, degustar, experimentar a água antes de produzir cerveja ou qualquer alimento que for ser feito. Experimentar a matéria-prima, analisar certinho, porque às vezes você pode estar comprando, né, sem conhecimento, uma matéria-prima que pode apresentar certo dano ou ao produto ou ao consumidor e a galera acaba, né, deixando passar batido. Isso. Uma coisa que eu acho importante também de mencionar agora é que, assim, não dá para generalizar, né, para o consumidor. Muita gente tem perguntado para a gente, né, mas e aí, cerveja artesanal então é um negócio perigoso, perguntando se tipo, é feito com desdém, com desleixo. Não. Gente, não é. O Conrado está aqui, ele pode falar um pouquinho mais a respeito disso, de tipo, como é detalhista o processo de produção de cerveja, como existe um cuidado com matéria-prima, com o processo de produção, com a cerveja fazendo análise durante o processo produtivo e também antes do invase, depois do invase. Todas as cervejarias têm um maior cuidado, maior carinho com cada produto que é feito. Inclusive, essa é uma das coisas que eu achei estranho, né? Porque de todas as vítimas, nenhuma é funcionário da empresa até agora. E, cara, a gente que trabalha ali dentro de cervejaria, a gente sabe como é que é. Cara, você degusta a cerveja durante o processo de fermentação, você degusta depois durante o processo de maturação, você degusta água, você degusta... Como é que essa galera da fábrica bebeu tanto aquele negócio e não passou mal até agora? Então são perguntas que a gente não tem resposta ainda, provavelmente a gente vai ter uma resposta no futuro, mas é que assim, que faz até às vezes o número não bater muito com o que está acontecendo. Mas de qualquer forma a gente tem que deixar vocês tranquilos. Cara, é um caso isolado. A gente tem mais de 1000 cervejarias no Brasil e não é por causa de um erro que pode ter acontecido, a gente ainda não sabe aonde aconteceu, quem aconteceu, culpa de quem. Vamos esperar um pouquinho mais a conclusão da investigação para isso. Mas, assim, se for efetivamente um erro, né, for confirmado um erro da Baker, eu acho que, assim, ainda assim, não podem mais de 1000 cervejarias pagarem por causa de uma, né? Na verdade, cerveja artesanal faz um baita bem para a sua vida, né? Se não um bem para a saúde, mas pelo menos um bem psicológico, bem social, né? E acho que é o que você colocou, né, Blid? É importante aguardar todas as investigações, né? Não já também julgando. Claro, são coisas que aconteceram. Que nem você colocou, acho que, poxa, foram 4 vítimas já. É algo sério, mas as investigações também têm que continuar sendo sérias para que a gente, de fato, esclareça o que pode ter ocorrido. Acho que é muito importante para o mercado, para o meio. Eu vou complementar a sua pergunta para o Conrado. O pessoal tem perguntado em relação a, às vezes, cervejaria artesanal, o que difere da cervejaria industrial, né? E principalmente nessa parte. Você poderia colocar para a gente, o seu conhecimento, alguma diferença, alguma similaridade nesse processo?
Uma grande cervejaria, de uma pequena cervejaria, infelizmente o que aconteceu foi numa uma considerada pequena cervejaria, né, pelo volume que ela produz. Na verdade, vale esclarecer até, né, que não é uma pequena, né? Eu visitei eles em 2016, eles já produziam 500 mil litros por mês, cara. Eu visitei em 2018, eles estavam produzindo, tipo, batendo quase 800 mil. Explica só para uma comparação, a Broe, onde você trabalha, produz quantos? 25 mil litros hoje, assim, suando para conseguir tirar 25 mil litros mês. Ou seja, cara, a Baker já era uma cervejaria consideravelmente grande. É de médio porte, médio grande. Perfeito, assim, continue. Desculpa. É injusto comparar com uma grande, porque a produção, uma produção de uma grande, dependendo, é 120 mil litros, né? Então, tipo, uma produção, eles rodam, sei lá, 8 produções por dia. É ridículo. Sim. Mas numa grande cervejaria poderia acontecer também. Lógico que tudo isso vai de política interna, a relação de manutenção, né, de rotina de manutenção dos equipamentos. A gente não sabe se foi equipamento ainda, mas toda a cervejaria tá assim, como é que eu posso dizer? Poderia ter acontecido, né? Mas são soluções diferentes, né? Por exemplo, assim, numa grande cervejaria, não necessariamente eles utilizam monoetileno glicol, mas tem cervejaria que utiliza amônia. A amônia é tão tóxico quanto, né? E principalmente para os colaboradores que estão ali. Se vazar amônia, né? Tá todo mundo que está ali respirando ali, tá podendo sofrer consequência. Mas lógico, tudo isso vai de política interna, de controle de qualidade, de processo, de manutenção, para que isso não aconteça, né? Então isso pode ser adotado também nas micro-cervejarias. Tem cervejaria onde eu trabalho, por exemplo, a gente faz. A gente para um tanque, vai lá, liga, deixa o etanol, a solução antirrefrigerante, circulando para dar uma olhada, para ver se está vazando, se não está. Uma outra coisa muito interessante que tem algumas cervejarias que fazem e a gente não faz, mas é muito interessante adotar toda a cervejaria, é colocar corante de grau alimentício na solução antirrefrigerante. Se caso vazar para dentro da cerveja um dia, tiver um segundo caso na história de vazar para dentro da cerveja ou vazar externamente, que querendo ou não, se estiver vazando externamente, você está perdendo dinheiro. Então, se estiver vazando, você consegue visualizar isso, porque ela não tem cor, ela é transparente, parece água. Então você colocar um corante de coloração forte, né? Vermelho lá. A galera tem falado de azul de metileno. Azul de metileno não sei até que ponto pode fazer mal ou não, mas utilizar algum corante que na cerveja ela ainda mudaria a cor da cerveja, né? Verde. Tipo verde com amarelo da azul. Pronto, a cerveja vai ficar azul. Não, ao contrário. Azul com amarelo da verde. Sei lá, velho. Então, seria interessante colocar isso, porque aquele tanque de refrigeração, ele nunca vai ter contato com o produto. Se caso ele tiver, você vai identificar. Sim. E até vale falar, né, Conrado? Que não dá. Realmente isso pode acontecer na grande indústria. Não estamos falando que vai acontecer o que já aconteceu. Mas, por exemplo, eu até gostaria de mencionar que Parmalat já teve problema, Italac lá no sul, uma outra grande produtora de leite, né? E produtos laticínios. Outra coisa Todinho já teve problema. Outra coisa que é muito importante então, assim, falar. Erros acontecem não só em pequenas indústrias, mas em grandes indústrias também acontece. Não era para acontecer, não era para acontecer nem na pequena nem na grande. Mas infelizmente às vezes acontecem e assim não dá para a gente falar que é um caso exclusivo de cervejaria artesanal e muito menos que é de cerveja, porque isso acontece já em outros ramos também. Como outra coisa que eu já ouvi falar também depois de acontecer isso, alguém chegou para mim e falou assim: tá vendo? Por isso que eu não tomo cerveja, eu só tomo vinho. Meu amigo. Os equipamentos de produção de cerveja e de produção de vinho são muito similares. A forma de fermentação, a forma de resfriar o tanque de fermentação é a mesma. É uma solução com anticongelante que passa da mesma forma. Ah, mas então por isso que eu só também tomo destilado. Da mesma forma. Lógico, a destilação você tem o processo de destilação que você vai separar as fases, né? Mas ainda assim mais uma vez, né? Não é algo que está na produção da cerveja. Exatamente. A galera fala assim, não, é só na produção de cerveja. Não. E outra coisa também, tem gente que acha que esse composto é gerado
sozinho, né, durante o processo de fermentação, e não tem nada a ver com a cerveja. Isso não é para existir na cerveja. Nunca existiu, na real. E vamos falar a verdade, se a pessoa está preocupada, não vou tomar mais cerveja para não correr risco, não vou tomar vinho para não correr risco, vou tomar destilado pra... Então faz o seguinte, cara, não anda mais de avião, porque, cara, você tem uma coisa que já caiu várias vezes e já matou muito mais gente do que qualquer produto alimentício, é avião, cara, que não é para cair, mas cai. E nem por isso as pessoas deixam de voar, né? Eu estive conversando ontem com hoje um player do mercado de cervejas, o Pedro da Gibá, mas ele é engenheiro de aviação, e ele estava falando exatamente isso, que, quando você faz um avião, você não faz ele para cair, né? Você segue todas as normas, as melhores normas internacionais e tal, um avião vai e cai. Aí vai analisar, vai investigar para ver o que aconteceu. Putz, tem um gapzinho aqui que nenhuma norma internacional na história visualizou. Então, é colocado, corrigido, inserido. E a partir daquele momento, todos os aviões passam a ser mais seguros. Eu fiquei assustado de analisar o número de aviões que caem por ano, cara. E é muito, e mata muito mais gente. Então, assim, cara, não tô tratando com desdém, eu não tô comparando os casos, até porque não... Mas assim, gente... Lógico, são 4 mortes, tem que ser investigado, tem muita gente passando mal por causa disso, da cerveja, a gente sente muito por causa disso, mas a gente fica meio ofendido de ver a galera tratando a cerveja de uma forma diferente do que trata as outras coisas da vida, entendeu? Se ocorreu um erro e for provado isso, a gente realmente tem que dar um passo para frente e melhorar para que não aconteça de novo, mas nem por isso as pessoas param de voar. As pessoas nem pensam em parar de pegar avião e, cara, honestamente, a chance é muito maior. Não estou falando que avião cai toda hora, né? Mas tem muito mais voo que funciona, 99,9%, mas, cara, tem aquele 0,01% também na indústria aeronáutica que dá falha e acontece. E uma coisa que as pessoas às vezes ficam até meio ofendidas, vale esclarecer, falando, mas se for provado... Pode ser, a galera fala, não, mas já tá aprovado, Bleed. Cara, não tá, cara. É porque, assim, a galera talvez não saiba, eu sou formado em Direito e eu tenho essa coisa dentro de mim de não acusar uma coisa que eu sei que eu posso ser responsável depois, entendeu? Claro. E as pessoas não têm essa noção de que, tipo assim, falar, não, a culpa é da Baker, cervejaria assassina. E se lá na frente ficar provado que não for, você pode responder por um processo de calúnia, cara. Talvez uma difamação, dependendo da acusação que for feita. Então, assim, é muito grave. Você pode passar de uma vítima para um autor de um crime, cara. Então, assim, o melhor fazer nessa forma... Por que eu não afirmo uma coisa? Se nem a polícia tem conclusão ainda, gente, do que aconteceu... Como a contaminação existiu, a culpa é de quem, em qual momento isso aconteceu, se nem a polícia que está trabalhando nisso 24 horas por dia ali, se nem eles têm ainda a resposta, como é que eu vou afirmar uma coisa antes da hora, gente? Só recebendo notícia, né? E sabe qual que é o negócio assim, uma hora, não, vazamento da Baker, não sei o quê, daí parece que todo mundo, não, é Baker, é culpa da Baker, Daí saiu ontem a notícia de que sabotagem no negócio da empresa fornecedora do anticongelante, daí todo mundo, não, é a empresa... Gente, cada hora um é culpado, não é, só existe um culpado, vocês podem ter certeza. Não, mas pode existir 2, tudo bem, pode existir 2 culpados, mas a gente só vai ter certeza quando o processo investigativo tiver concluído, e ele honestamente, tá longe de ser concluído, cara. Então, é o que eu falei, para mim, esse processo é a última vez que eu estou falando sobre o assunto, porque a gente queria gravar aqui. Eu não quero mais falar sobre esse assunto, porque eu acho que tudo que a gente faz é um julgamento precoce e a gente pode estar cometendo uma grande injustiça de ter esse pensamento. Só o pensamento já é precoce e pode ser injusto se lá na frente se for provado o contrário. Bleed, muito importante você estar colocando isso, a sua visão, né, até jurídica. E eu fiz questão de colocar o vídeo no Empório Hopfields ali no Instagram, ao vivo, porque, sim, os clientes têm chegado e com muitas dúvidas e perguntado sobre isso, opinião e tal. E acho que você falou tudo em relação a, gente, vamos aguardar todas as investigações. Não dá para a gente já ficar julgando ou criminalizando e fulano ou beltrano. Acho que tem informações novas aparecendo todos os dias. E o programa era para isso, acho que para esclarecer algumas dúvidas cruciais, né, em relação ao que tem sido falado, porque a gente estava até comentando, foi para a grande mídia e algumas bobagens estão sendo faladas, né, e acho que é legal colocar questões técnicas, informativas, e, mais importante, é aguardar. Cuidado em quem você vai confiar, porque a mídia, muitas vezes, ela está preocupada não em informar,
ela está preocupada em deixar você com medo, porque gera cliques isso. Se você fica com medo, você está toda hora entrando lá na internet para ver o site lá, se tem informação nova, e toda vez que você entra tem uma propaganda onde eles estão ganhando dinheiro. Se todo mundo assiste Jornal Nacional ou outro jornal de grande referência para saber notícia, eles estão vendendo propaganda. Então, assim, para eles é interessante fomentar essa cultura do medo, porque daí você está toda hora entrando, querendo saber mais informação, e eles estão vendendo cliques, eles estão vendendo propaganda. Então, assim, não caiam nessas informações, galera, muito antes da hora. Tenham bastante cuidado, é o famoso a quem você ouve, né? Em quem você vai confiar. Confie nas pessoas certas nesse momento, tenha um pouquinho de calma. Eu tenho certeza que logo as investigações serão concluídas, e aí sim a gente vai ter muito mais resposta concreta para discutir. E daí depois a gente volta a discutir. Mas agora discutir isso é totalmente precoce, a gente pode cometer uma injustiça muito grande. Outra coisa só que eu queria falar antes, cara, eu já falei num vídeo meu, cara, nenhuma cervejaria ela quer levar para o consumidor uma experiência ruim, um sentimento ruim, e que o consumidor relacione o produto da cervejaria ou a marca da cervejaria com uma sensação ruim que ele teve. Então, eu já vi manchetes assim, tipo, substância encontradas em cervejas artesanais é causadora de morte. Não, cara, não é encontrado em cervejas artesanais em primeiro lugar, né? E eu acho, Conrado, que assim, se fosse comum de acontecer, já teria acontecido antes e não aconteceu, né? Então, assim, isso mostra o quão seguro é beber cerveja artesanal e como isso ainda é muito cedo pra gente falar a respeito, né? Então... Bom, muito obrigado, Bridão, pelas informações. Conrado, mesma coisa. Acho que era muito importante, legal esse programa. Vamos encerrar aqui primeiro do Malte Colarinho do ano. Ao vivo? Ao vivo, primeira vez ao vivo. Fiquei até meio tenso aqui no início. E ainda apresentando o programa. Gente, obrigado. Próximo estará em breve aí o programa. Bom, acho que é isso. É isso. Valeu, galera. Valeu. Se tiver alguma sugestão aí de tema pra gente debater aqui na nossa mesa, que seja um tema mais feliz da próxima vez e não triste como esse, mas era um esclarecimento que a gente precisava trazer informação e mais tranquilidade pra vocês, né? Então é só mandar a mensagem aí pra gente, tem os perfis aí, e-mail, tem Instagram, segue a gente lá no Instagram também, no Facebook, redes sociais, então estamos aí à disposição de vocês para debater aqui na mesa, sempre para trazer mais conhecimento cervejeiro para vocês. Isso. E a gente segue ao vivo ainda ali nas redes sociais, né? Vamos seguir ao vivo respondendo as perguntas da galera. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.